Fala, Guitar Hero! Aqui é o Gil Vasconcelos da Academia da Guitarra e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Emiliano Gomide, que é professor de guitarra e fundador do blog Guitar Coast. Fala, Emiliano! Fala, Gil, tudo bom? Grande prazer estar aqui com você. Obrigado por essa oportunidade de estar fazendo essa entrevista. E vamos lá, vamos tirar as dúvidas, vamos falar sobre velocidade hoje, né? Isso mesmo. Hoje eu chamei ele aqui para a gente falar sobre como você, que está aí do outro lado, pode aumentar a sua velocidade com um método inovador que o Emiliano criou. Então, antes de falar sobre velocidade, eu queria conversar contigo, Emiliano. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua história, né? Como surgiu o blog Guitar Coach e mais pra frente que você falasse um pouquinho sobre como surgiu esse novo método que você criou sobre velocidade. Legal, legal. Bom, vou contar um pouquinho sobre mim então. Meu nome é Emiliano Gomide, eu sou carioca, tenho 28 anos e sou fundador do blog Guitar Coast, que já existe há mais de 7 anos. É o blog onde eu escrevo vários artigos sobre guitarra, várias dicas sobre vários assuntos, equipamentos, solos, improvisação, criatividade. E é um blog muito bacana, vários artigos interessantes. E hoje em dia a gente já tem também outros guitarristas profissionais escrevendo para o blog, né? O blog começou há bastante tempo atrás, quando eu já estava dando aula de guitarra para vários alunos há certo tempo, né? E eu percebi que tinha muita informação na internet, só que as informações estavam soltas e às vezes acabavam gerando mais dúvida do que conhecimento, né? Então resolvi criar o blog, né? Que no início era só um hobby, no início era só uma coisa que eu fazia como uma diversão, né? Que eu sempre gostei de escrever sobre guitarra, compartilhar as dicas, e depois foi crescendo, né? A gente foi organizando as informações, chegou um ponto que estava com tanto artigo que a gente precisou reorganizar todos os artigos, reformular todo o visual do site, enfim. E as coisas foram evoluindo. A gente sempre mantém muito contato com os leitores do blog, né? Então não é um blog que a gente simplesmente escreve artigos. A gente tem o foco em responder as dúvidas, né? Então, por exemplo, recentemente, nessa semana mesmo, um leitor pediu para a gente escrever um artigo, um tutorial sobre metrônomo. E é justamente isso que a gente vai fazer, entendeu? Então é muito mais uma interação do que simplesmente uma leitura. Entendi. Show de bola. Já tem 7 anos, né, que você falou? 7 anos de blog, né? 7 anos de Guitar isso é Coast. incrível. Que legal. E você trata nesse blog sobre todos os assuntos relacionados à guitarra, técnica, improvisação. Quais são os assuntos que você trata no blog? Bom, o foco do blog é dar dicas, né? São dicas simples, objetivas, né? E a gente quer ser direto ao ponto. Simplificar realmente a vida do guitarrista para que ele possa aprender rapidamente aquilo que ele está querendo aprender. Então, por exemplo, ele quer aprender a improvisar, a gente vai dar dicas simples e fáceis de aplicar nos seus improvisos. Ou ele quer aprender a usar pedais de efeito, ou quer tirar alguma dúvida sobre quais pedais são melhores, a gente vai fazer um artigo que fala justamente sobre isso. Então, cada artigo é muito específico e trata de um assunto específico, de alguma dúvida dos guitarristas. Então a gente fala tanto sobre equipamentos como sobre tocar a guitarra em si, né? Composição, improviso, solo, feeling, técnicas, enfim, tudo que é de interesse do guitarrista. Entendi. Mas o blog, até pouco tempo, você não tinha um curso online, né, para oferecer no blog. Era informações gratuitas disponíveis para todas as pessoas, mas não existia um curso online em vídeo, né, do Guitar Coast. Foi justamente esse momento que a gente, foi ano passado, né, que a gente começou a criar cursos de guitarra, né? A gente já teve, nesses 7 anos, mais de 800 mil leitores, né? Então você pode imaginar a quantidade de conversas que a gente já teve com o pessoal que tá lendo, que está se interessando pelo nosso conteúdo. E aí, a partir daí,
a gente conseguiu descobrir quais são as principais dúvidas, né, as principais preocupações e o que as pessoas realmente querem aprender. A gente tem artigos sobre velocidade e, e é um dos artigos que as pessoas mais se interessam, né? E a partir daí eu vi que era um assunto que precisava ser desenvolvido mais a fundo. Não Entendi. basta botar um artigo de 2, 3 páginas. O pessoal queria saber mais sobre velocidade e eu já estava querendo criar um curso sobre velocidade. Desculpa, eu tava querendo criar um curso para o Guitar Coach, um curso em vídeo. E aí a decisão foi fácil, né? Porque velocidade era um assunto que o pessoal estava querendo muito saber. Entendi. Foi Você assim que, percebeu uma necessidade do pessoal, né? E aí, em resposta a essa exatamente, necessidade, você decidiu criar um curso para ajudar as pessoas, né? foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Legal. E esse curso é o como dobrar sua velocidade, certo? Exatamente. Legal. O objetivo do curso, como o próprio nome já diz, né, é você dobrar a sua velocidade na guitarra em apenas um mês. E o legal desse curso é que ele é feito para quem tem pouco tempo para treinar. Não só os leitores do blog, mas meus alunos também de aula de guitarra têm muito pouco tempo para treinar. E quando você vai treinar a guitarra, quando você tem aquela horinha livre lá no seu final de semana, você tem uma porção de coisas para estudar, né? Repertório, harmonia, melodia, improvisação, tudo mais. E acaba que a técnica às vezes fica um pouco de lado. Então eu percebi que não só a velocidade era uma coisa de interesse, mas o pessoal precisava de um método para treinar que fosse eficiente, né? Que fosse direto ao Certo. ponto, que o cara pudesse receber, ganhar velocidade em pouco tempo. Então, o grande diferencial desse curso, desse método, é que ele é feito para quem tem pouco tempo para treinar. Então, se você conseguir treinar apenas 1 hora por dia, depois de um mês você vai ter dobrado a sua velocidade. E esse é justamente o resultado que os alunos têm tido, né? Essa é a parte mais legal do curso, que é ver que o método funciona. Eu criei esse método de como dobrar a sua velocidade porque foi uma experiência que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a treinar a velocidade, quando eu comecei a levar isso a sério, eu percebi que eu dobrei a minha velocidade em um mês. Foi assim um momento da minha vida de guitarrista que eu lembro até hoje. E aí quando eu resolvi criar esse curso, esse método de velocidade, eu quis fazer algo que todo guitarrista pudesse experimentar essa mesma experiência que eu tive. De você Entendi. poder dobrar a velocidade em um mês, entendeu? Você Em reuniu pouquíssimo. toda a sua experiência e montou um método que pode ser aplicado e experimentado por qualquer pessoa, qualquer guitarrista, né? Exatamente. Entendi. Eu sou formado em engenharia de produção, né? Então eu sempre fui muito metódico, né? Eu sempre fui de analisar números e tudo mais. Então, quando eu fui montar esse método de velocidade, eu fiz várias análises, vários testes e experimentos, verificando quais eram os exercícios e quais eram as formas de treinar que davam mais velocidade em pouco tempo. A gente sabe que se você treinar exercícios durante horas e horas e horas, eventualmente você vai conseguir aumentar sua velocidade. Uhum. Mas eu queria desenvolver exercícios e uma forma de treinar que dessem o máximo de velocidade em pouco tempo. Então, foi justamente esse o resultado desse método, né? Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades das pessoas hoje em dia, né? Porque a gente tem muito material na internet disponível, só que o que eu ouço dos meus alunos da Academia da Guitarra é que uma das grandes dificuldades é ter um foco, um direcionamento no estudo, né? Porque na internet a gente tem muitas informações legais disponíveis na rede, só que é tudo posto de uma forma desorganizada, né? E não existe um método, um guia passo a passo para seguir. Então, por esse motivo, muitas pessoas perdem muito tempo e não conseguem desfrutar de resultados reais, né? Exatamente. E o como dobrar sua velocidade é justamente isso que você falou. É um método que tem um passo a passo para o aluno, que se ele seguir esse passo a passo, é praticamente impossível de ele não dobrar a velocidade. Então é só Hum, seguir realmente esse passo a passo, essa receita, né? Que o resultado aparece. É garantido. Tá? exatamente. Eu E acho que isso é genial, porque
Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é saber o que treinar e como treinar, né? Eu acho que é Exatamente, justamente essa proposta do seu curso, né? Foi, foi exatamente isso que eu percebi com os meus alunos. O pessoal tem muita energia, muita vontade de aprender, muita vontade de treinar, mas não sabe por onde começar, não sabe quais exercícios treinar exatamente. Sabe, por exemplo, que precisa usar o metrônomo, mas não sabe como usar o metrônomo. Exatamente, Sabe que precisa aumentar a velocidade gradualmente, mas de quanto em quanto tempo, quantos BPMs vai aumentar por dia, enfim, quando você começa a treinar a velocidade técnica, vão surgindo várias dúvidas. E aí, se você não tiver a resposta para essas dúvidas, você acaba, às vezes, cometendo alguns pequenos erros, gerando alguns pequenos vícios e que vão te atrapalhar no futuro. Então, o ideal é que você tenha, já de antemão, essas respostas, né, para essas dúvidas que vão surgindo ao longo do caminho. Porque realmente você aumentar a sua velocidade é uma jornada, né? Você não vai dobrar a sua velocidade em um dia. Você vai fazer isso ao longo de um mês inteiro, mas você precisa seguir esse passo a passo, entendeu? Você precisa seguir o que eu chamo de os 6 pilares da velocidade. O método é baseado nesses princípios, né, que eu chamo de os 6 pilares, e quando você aplica os 6 pilares durante o seu treinamento, você tem um resultado muito expressivo, um resultado impressionante. Algumas formas de treinar envolvem um pilar ou outro. Se você treina com apenas um desses 6 pilares, você já vai ter um resultado muito bom. Mas quando você consegue juntar os 6 ao mesmo tempo, o resultado é impressionante. Assim, você mesmo não acredita. E é engraçado que vários alunos meus ficaram assim, impressionados com o próprio resultado deles. A proposta é você dobrar a velocidade em um mês. Muita gente não acreditava, né, que poderia dobrar em um mês, mas aí confiaram no curso, foram lá, fizeram, e muitos alunos conseguiram dobrar em menos tempo. Então, por exemplo, tive alunos que dobraram a velocidade em 20 dias, em 15 dias. Tive até 2 alunos que dobraram a velocidade em menos de 10 dias. Não, então impressionante. Realmente assim, é um método que você aplica de acordo com a sua disponibilidade de tempo, né? Tem gente que vai treinar só meia hora por dia, tem gente que vai treinar 1 hora por dia, tem gente que não consegue treinar todos os dias, mas não tem problema também. Se você treinar 20 dias ao longo do mês, você consegue também chegar no seu objetivo. Enfim, então a gente está bastante satisfeito com o curso, né, com o método, e o feedback dos alunos está sendo muito legal. Vários alunos dando depoimento, falando dos resultados que eles conseguiram. E é interessante que cada um começa numa velocidade diferente. Então tem alunos mais avançados que já começam lá, por exemplo, a 100 BPM e aí depois do curso eles chegam a 200 BPM. Tem alunos que estão começando, que já tocam guitarra há um tempo, mas ainda estão com a velocidade lenta. Por exemplo, aí começa lá o curso a 60 BPM e aí também consegue dobrar, aí vai para 120. Então é um método que funciona tanto para iniciantes quanto para avançados, para todo mundo realmente. Entendi. Você pode falar um pouquinho sobre esses 6 pilares da velocidade? Sim. Eu gravei um vídeo falando sobre os 6 pilares, que basicamente eles são os segredos para você conseguir ganhar muita velocidade em pouco tempo, tá? Então, por exemplo, um dos pilares é o aquecimento, tá? Aquecimento todo mundo já sabe que tem que fazer, mas não sabe exatamente como fazer, ou quanto tempo de aquecimento, o que fazer durante o aquecimento. E o aquecimento é fundamental. Se você fizer o aquecimento da forma certa, da forma como eu ensino no curso, você vai ver que se você fizer só o aquecimento da forma certa, você já vai ganhar muita velocidade em pouco tempo. Porque o aquecimento serve para você preparar a sua musculatura, seus ligamentos, tudo mais. Serve também para você corrigir os detalhes da sua técnica. Então, a gente tem 6 pilares, né? Um deles é aquecimento, o outro é a técnica certa, outro pilar é o descanso, enfim. Então, eu queria, inclusive, convidar todo mundo a assistir esse vídeo gratuito que eu gravei, explicando os 6 pilares. Que aí, hoje mesmo, você já pode aplicar os 6 pilares no seu treinamento
e ver a sua velocidade aumentar muito. Você vai ver que Exatamente. é uma forma diferente de pensar em velocidade. Muita gente acha que para você ganhar velocidade você precisa treinar várias horas por dia. Já vi gente treinando 8 horas por dia e aí acaba reclamando que fica com dor no braço, que sente aquela tensão e tudo mais. Mas é justamente o contrário disso. Quando você treina da forma certa, você treina pouco e você vê muito resultado, né? Basicamente você conseguir... O método é baseado no funcionamento do corpo humano. Então, o que a gente faz durante o exercício não é simplesmente treinar intensamente. A gente dá o estímulo que o seu corpo precisa para desenvolver a sua velocidade, né? Então, são estímulos não só para os seus dedos, para as suas mãos, para a sua paletada, mas também para a sua mente, né? Porque você precisa, quando você vai tocar rápido, você precisa conseguir pensar rápido também, pensar rápido nas notas que você está tocando. Então, a gente fala disso tudo no curso, entendeu? Inclusive, um dos assuntos que eu achei mais interessante nesse método, Emiliano, é essa questão do descanso, da importância do descanso. Que é uma coisa que realmente muitas pessoas não se dão conta. A maioria das pessoas tem a tendência de treinar intensivamente durante um período de tempo e não presta atenção na importância do descanso. Sobre esse assunto, o que você pode dar de dica para o pessoal? Legal. Um dos principais pilares da velocidade é o descanso, né, como você falou. O descanso, ele é o grande diferencial do como dobrar sua velocidade. É um dos diferenciais, na verdade, e foi uma coisa que eu percebi observando não os guitarristas, mas observando como os atletas treinam. Então, por exemplo, velocistas, atletas, por exemplo, como Usain Bolt, que é o mais rápido do mundo. Se a gente parar para observar a forma como eles treinam no dia a dia, você tem certeza que o cara não corre o dia inteiro. Ele não passa 16 horas do dia dele ou 8 horas do dia correndo. Ele faz pausas para descansar o tempo todo. E é exatamente isso que a gente precisa fazer quando a gente está treinando velocidade na guitarra. Porque a gente precisa imaginar nossos dedos como se fossem pernas correndo, né? Porque é praticamente a mesma coisa, né? A velocidade com que você consegue mexer seus dedos e controlar aquilo que você está fazendo. Então, o descanso, um excelente exemplo que a gente pode dar é o sono. Todo mundo sabe que a gente precisa dormir todo dia, seja 7 horas ou 8 horas por dia, para você acordar novo para um novo dia, né? Você precisa acordar rejuvenescido, né? Você está descansando não só a sua mente, quanto o seu corpo. E é isso que a gente precisa fazer também quando a gente está treinando. Mas o interessante do método é que a gente insere pequenos momentos para você fazer uma pausa, você fazer um descanso durante o seu treinamento, durante aquela 1 hora que você está treinando, ou meia hora, se você tiver menos tempo. E é exatamente isso que vai dar como se fosse um botão de turbo, né, que a gente chama no curso. É como se você apertasse um botão de turbo que vai acelerar muito a sua velocidade. E o descanso é a solução para quando você está treinando durante o tempo, você começa a sentir aquele cansaço no braço, enfim. Eu explico melhor sobre o descanso também nesse vídeo, nesse primeiro vídeo. Legal. Inclusive eu vou botar para quem está do outro lado, está assistindo aí, provavelmente tem algum botão aqui embaixo desse vídeo, algum link para você clicar, onde você pode ver esse vídeo dos 6 pilares completo, né? Legal. Legal, Emiliano. Uma outra pergunta que eu queria fazer é que eu também tenho um mini curso sobre velocidade que eu ofereço gratuitamente na plataforma da Academia da Guitarra. E um dos questionamentos que eu mais recebo sobre essa questão da velocidade é que muitas pessoas questionam se a velocidade é importante realmente, né? Muitos criticam até, né? Isso sempre é objeto de polêmica nas redes sociais, uns defendendo, uns contra-argumentando, falando que velocidade não é importante, que o mais importante é o feeling, sendo que em nenhum momento a gente fala que outros aspectos não são importantes, né? Mas na sua opinião, velocidade importa? É importante a pessoa desenvolver velocidade na guitarra? Bom, eu vou responder
falando sobre feeling, né? Eu toco guitarra desde os 11 anos de idade, né? Já fazem mais de 17 anos que eu toco. E durante os primeiros anos eu nem queria saber de velocidade. A única coisa que eu queria saber era de criatividade. Foi uma coisa que eu sempre prestei muita atenção, né? Ter boas ideias, ser original e também ter feeling, né? Que essa é a expressão que a gente usa, que basicamente significa você conseguir se expressar de uma forma muito intensa e verdadeira, né? Você conseguir botar suas emoções para fora, mostrar que não só você tem técnica, mas você tem sensibilidade também, né? Você sente aquilo que você está fazendo. Então, durante muitos anos, eu só me importava com isso. Eu queria fazer solos com feeling e criatividade, e eu achava chato aqueles solos mega rápidos, né? Eu achava que não tinha graça nenhuma e não tinha o menor interesse em aprender velocidade. Mas aí os anos foram passando e aí eu quis aprender novas músicas, né? Eu até falo sobre isso nesse vídeo. E eu queria fazer solos diferentes. Eu queria levar meus solos de guitarra, meus improvisos com a minha banda, né? Nos ensaios. Eu queria levar para um patamar mais avançado. E aí foi aí que eu percebi que o meu principal problema era que eu não tinha velocidade. Eu tocava bem, eu sabia muita coisa, eu tinha um feeling bom, mas na hora de tocar músicas mais complexas, mais rápidas, ou até mesmo durante o ensaio, durante o improviso, quando eu tentava alguma frase mais ousada, eu percebi que a velocidade era o meu problema. Então, obviamente que a partir daí eu comecei a treinar a velocidade e depois disso, essa forma de treinar, né, de treinar a velocidade, eu descobri que a velocidade tem vários efeitos colaterais muito interessantes. Tem vários benefícios escondidos que a gente não percebe, né? Porque o importante não é você tocar rápido, mas é você conseguir tocar rápido, que é um pouco diferente. Quem tem velocidade, quem consegue tocar com muita rapidez, você percebe que não vai ficar tocando rápido o tempo todo, né? Até porque se você fazer um solo de 3 minutos ou menos, que vai ser rápido, com aquela velocidade máxima do início ao fim, não vai ser nem um pouco interessante, na verdade, vai ser completamente sem graça, né? Então, Sim, eu até falo sobre isso no curso. Mas o que eu percebo é o seguinte: quando você tem velocidade, quando você treina a velocidade no seu dia a dia, o seu feeling acaba melhorando. Isso que é interessante, porque feeling não é o contrário de velocidade. Quando você treina a velocidade, na verdade, o que você está treinando é a sua técnica e você está esticando a sua técnica, né? Você está saindo da sua zona de conforto, você está colocando a sua técnica numa velocidade mais alta e isso faz com que você tenha um melhor desempenho, né? Que você consiga tocar por mais tempo. E uma coisa importante são os erros, né? Quando a gente vai fazer um solo de guitarra, é muito importante a gente conseguir improvisar de forma espontânea. Quer dizer, o improviso já é, por definição, algo que você faz espontaneamente. Você vai tendo as ideias na sua cabeça e aí você quer botar as ideias imediatamente no braço da guitarra. Não tem tempo para pensar. E quando você vai botar essas ideias musicais no braço da guitarra, você não pode errar. Às vezes você tem uma ideia genial, mas quando você vai tocar, você acaba estragando a própria ideia que você fez porque você cometeu algum pequeno erro. Então é importante que você tenha uma técnica apurada, que é o que você consegue treinando velocidade, e aí você consegue ser muito mais espontâneo, você consegue ser muito mais natural, e aí o seu solo vai soar muito melhor. E uma coisa que eu... Oi? Uma outra forma também de botar essa questão que você levantou é usando o raciocínio inverso, né? A falta de velocidade, o que gera? Ela limita, né? Limita o guitarrista. Muitas vezes, eu mesmo já passei por essa situação de ter um solo de guitarra de um guitarrista que eu admiro muito, que eu quero tirar o solo, mas por limitação de velocidade, não consegui tocar na mesma velocidade que o guitarrista, eu não consigo tocar o solo da melhor forma, né? Então é um limitador. Isso é muito importante ter essa noção, porque o fato de você
desenvolver velocidade não quer dizer que você vai deixar de lado outras questões que são igualmente importantes na guitarra, né? Exatamente. E falando nisso, eu tive um aluno que falou o seguinte, que antes dele fazer o curso, antes dele conseguir ter uma velocidade boa, durante os ensaios com a banda dele, o pessoal da banda queria tocar algumas músicas, né, das bandas que eles gostavam, queriam fazer covers, só que ele mesmo acabava travando. Ele acabava falando assim, não vamos tocar essa música não. Sugere outra. Ele não queria dizer por quê. Várias músicas, né? E na verdade ele não queria tocar essa música porque ele não conseguia, não é porque ele não gostava, ele adorava, ele estava louco para tocar. Só que ele não conseguia tocar a parte mais interessante, né? Que era o solo. A parte que o guitarrista, mostra sua habilidade, né? E se você tira um solo de uma música famosa, você acaba descaracterizando a música, né? E ele percebeu isso. Ele fez o curso e aí a partir daí ele conseguiu tocar qualquer música praticamente, né? Na guitarra com a banda dele. Legal, cara. E assim, o que seu método tem... É claro que você já falou alguns aspectos aí que realmente eu nunca vi, né? Sendo bem sincero, esse é um método que o Emiliano criou, que é o único realmente no Brasil e eu acredito até lá fora, né? Eu pelo menos nunca vi essa forma de estudar a velocidade de uma forma científica, como ele propõe. Então, além disso que você citou agora há pouco, qual que você acha que é o maior erro que as pessoas cometem quando buscam atingir velocidade na guitarra? Tá. Aqui eu vou aproveitar para dar uma dica, que é realmente como corrigir esse erro. Na minha opinião, o maior erro de quem tá querendo ganhar velocidade, principalmente ganhar velocidade em pouco tempo, para quem já está treinando com metrônomo, né? Quem não está treinando com metrônomo, recomendo começar a treinar rápido, porque o metrônomo ajuda muito. É uma das coisas que a gente vê no curso. Mas para quem já está treinando com metrônomo, tem um erro que é muito comum, que é o seguinte: você quer esticar sua velocidade, você está empolgado para ganhar velocidade em pouco tempo, e aí você vai lá, você percebeu que a sua velocidade é, digamos, 100 BPMs. E aí você fala assim, caramba, hoje eu vou treinar e eu vou conseguir chegar até 110. O erro que os guitarristas cometem é já começar tocando a 100 BPM. Ele fala assim, a minha velocidade atual é 100 BPM, então eu vou começar a treinar aqui em 100 BPM, e aí eu vou aumentar minha velocidade até chegar no 110. Então, em 20 minutos eu vou conseguir chegar em 110 BPM. Aí o que acontece? Ele percebe que ele começa a cometer vários erros. Então, quanto mais o tempo vai passando, né, 5 minutos, 10 minutos, ele está treinando lá aquele exercício, aquela escala, e ele vai vendo que ele começa a cometer cada vez mais erros. Ele pode até aumentar a velocidade, mas a sonoridade vai ficando cada vez pior. E ao mesmo tempo, o braço começa a sentir aquele desconforto, né, aquela queimação no antebraço, enfim. E ele não consegue chegar no resultado que ele quer. Qual é isso é errado, né? Esse é um dos erros que a gente precisa corrigir. E a solução para isso é você começar tocando muito mais devagar. Então, se você quer chegar a 110 BPM no seu treinamento de hoje, o que você precisa fazer é começar bem devagarzinho, que é justamente aquilo que eu falei antes do aquecimento. O aquecimento, ele precisa durar um certo tempo, e você precisa aquecer tocando muito devagar. Então eu sugiro, nesse exemplo, eu sugiro começar a 50 BPMs ou 60 BPMs e ficar um tempo tocando nessa velocidade, vai aumentando aos pouquinhos até conseguir chegar a 110. Entendeu? Então, ao invés de você começar em 100 e ir para 110, você começa a 50 e aí sim você vai chegar a 110 com muito mais conforto e sem tocar cometendo erros, né? Uma das coisas que também eu ressalto no meu mini curso sobre velocidade, que eu bato muito com meus alunos, é a importância de treinar devagar, né? Porque você só consegue realmente corrigir essas nuances nos movimentos da mão, né? Economia de movimentos
tocar de uma forma mais natural, relaxada, só treinando uma velocidade bem baixa, né? Porque Isso. quando você treina rápido, você não consegue nem ter noção do que você está fazendo, para começo de história, né? Então, quando você começa treinando bem devagar, analisando seus movimentos, e corrigindo, condicionando sua mão a fazer os movimentos mais econômicos e mais eficientes, esse é um dos pontos muito importantes para conseguir alavancar sua velocidade num curto espaço de tempo. E é onde a maioria das pessoas erra também, né? Já começa tentando forçar a barra, né, para aumentar a velocidade, e aí o que acontece é que desenvolve um som embolado e sujo, que infelizmente é característica de muitos guitarristas, né? Às vezes a gente até se acostuma a escutar esse som meio embolado e sujo, né? A gente acha que é normal e tudo mais, mas aí depois, quando a gente escuta um guitarrista que consegue tocar com a técnica perfeita, a gente percebe uma diferença clara, né? Você consegue escutar cada uma das notas. E os melhores guitarristas fazem isso, né? Eles conseguem tocar muito rápido, mas você escuta nota por nota. É impressionante isso. Essa é a diferença entre um guitarrista amador e um guitar hero, realmente, né? E falando nessa questão de tocar devagar para corrigir seus erros, isso é uma coisa que acontece nesse treinamento de um mês. É uma jornada, né? Uma jornada onde você vai aumentar a sua velocidade dia após dia. Mas ao mesmo tempo, você está se conhecendo melhor como guitarrista. E aí você vai ficando mais exigente consigo mesmo. Então, por exemplo, no primeiro dia você toca, você fica satisfeito que você aumenta a sua velocidade, depois você aumenta mais um pouquinho, vai aumentando. E aí, com o tempo vai passando, não só você consegue tocar mais rápido, mas você fica muito mais crítico em relação àquilo que você está fazendo. Então você começa a perceber que você está cometendo erros. Só que aí você pensa assim, mas pô, agora que eu estou errando? Não, na verdade os erros já estavam lá, só que você não estava percebendo. Então é um amadurecimento que você tem como guitarrista. Inclusive eu incentivo meus alunos a gravarem, seja com celular ou com a Com certeza, muito importante. Gravar o seu treinamento ou gravar um improviso, porque quando você grava, você observa a sua forma de tocar e você vê que tem muito mais erros que você imagina. É muito surpreendente, cara. Quando a pessoa grava, quando ela se escuta pela primeira vez, é um choque, né? Eu lembro a primeira vez que eu me gravei, eu falei, pô, mas eu não toco tão mal assim não, tem alguma coisa errada aí. Mas assim, no início você pode ficar um pouco chateado, né? Fica um pouco frustrado de ver, caramba, mas eu tô errando tanto. E eu que já achava que tocava bem, na verdade, isso é um motivo para ficar feliz. Porque quando você não consegue, quando você não sabe o que você precisa melhorar, é muito difícil você melhorar, você não sabe por onde começar. Mas quando você descobriu qual é a sua falha, aonde que você está errando, seja na mão esquerda ou na mão direita, seja na técnica da palhetada ou na técnica de ligados, quando você percebe o erro, esse é o melhor momento de todos, porque fica fácil de resolver. E é justamente você tocando mais devagar. Você vai corrigir a sua técnica tocando devagar, tocando com repetição, enfim. Bacana, cara. Então, Emiliano, eu queria agradecer do fundo do coração essa oportunidade. Acho que foi muito proveitosa essa conversa. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você, se você quisesse deixar um recado para as pessoas que estão assistindo da Academia da Guitarra, o que você diria para elas, que estão buscando aumentar a velocidade na guitarra? Bom, primeiro queria agradecer também a você e todo mundo que está assistindo. Obrigado. É um grande prazer fazer essa conversa. Espero que a gente continue conversando mais vezes, né? Com certeza. E o principal foco do Guitar Coach é essa conversa, né? Esse diálogo. A gente conversa muito, seja por Facebook, né, com os leitores, seja no próprio blog, através dos comentários, seja por e-mail. Muita gente me envia e-mail, eu disparo e-mails semanalmente e o pessoal responde, a gente tira dúvida. E a partir daí a gente vai evoluindo juntos, né? Não só dando dicas, mas dando dicas cada vez melhores e que resolvam as dúvidas específicas, né, de cada um. Então eu queria agradecer a todo mundo que tem deixado comentários, né, porque são justamente esses comentários que fazem a gente crescer. Então convido todo mundo a assistir
a esse vídeo, né, do como solar, do como dobrar a sua velocidade. Tenho também o como solar com modos gregos, que é outro curso, mas aí a gente fala melhor em outra conversa. E, bom, convido vocês a assistirem a esse vídeo e participar da conversa, seja lá embaixo do vídeo, você vai ver que tem um campo para botar comentário e rola uma conversa muito bacana, eu tiro dúvidas lá. Então é isso, convido todo mundo para assistir esse vídeo e comentar lá. E, bom, agradeço novamente. Valeu, Emiliano. E você que está do outro lado assistindo, querendo assistir esse vídeo do Emiliano, basta clicar no botão ou no link que está aqui embaixo desse vídeo. Beleza? E depois pode me escrever também dizendo o que achou, a gente conversa e vamos pra cima. Um grande abraço a todos. Valeu, Gil. Valeu, galera. Grande Valeu. abraço. Abraço.